informar sobre os eventos do Unipam? Então fique ligado aqui no Conexão Unipam ou acesse www.uneventos.unipam.edu.br. Com certeza você irá encontrar uma atividade interessante para você. E a dica cultural de hoje é literatura, com o professor Luiz André. Vamos conferir. Olá, você que está assistindo ao programa Conexão Unipam. Vamos falar um pouquinho de literatura. A dica de hoje vai para o escritor H.G. Wells, um contista e romantista inglês do final do século XIX, começo do século XX, que ficou famoso sobretudo pelos seus livros de ficção científica, apesar de sua obra ser muito mais vasta do que isso, mais de uma centena de livros. Mas ficou mais famoso ainda por causa da tetralogia de ficção científica que foi escrita e publicada no final do século XIX e que inclui os livros A Máquina do Tempo, O Homem Invisível, A Guerra dos Mundos e A Ilha do Dr. Moreau, sobre o qual nós vamos falar daqui a pouco. H.G. Wells deve ser lembrado, sobretudo, pela sua capacidade de fixar e consolidar um gênero literário, que é a própria ficção científica. Wells trabalhou com praticamente toda a nossa fantasia, todo o nosso imaginário científico, que inclui, por exemplo, a ideia da invisibilidade da matéria, a ideia da invasão de alienígenas, a ideia da viagem no tempo e uma série de outros elementos que ainda fazem parte do nosso imaginário. Nesse romance, A Ilha do Dr. Moreau, H.G. Wells coloca em cena um personagem narrador que narra uma história bastante insólita. Logo depois de um naufrágio, ele é resgatado e levado a uma ilha do Pacífico. Ali, ele tem um encontro com o próprio Dr. Moreau, uma espécie de biólogo ou naturalista inglês que foi rechaçado pela comunidade científica de sua época e buscou essa ilha como refúgio para fazer os seus experimentos. Lá, esse personagem narrador nos revela os experimentos sinistros do Dr. Moreau, que tentava transformar animais em seres humanos por uma espécie de técnica de vivissecção, ou seja, ele fazia enxertos e transplantes de partes de animais, de corpos humanos, em animais, tentando fazer com que eles adquirissem o formato humano. Naturalmente, o Dr. Moreau acaba fabricando monstros. Vai haver um momento em que esses monstros se revoltam contra o seu próprio criador, numa espécie de fábula da rebelião do homem contra a própria divindade. Há algo de contemporâneo nessa narrativa de H.G. Wells. É claro que nós não podemos deixar de pensar nos experimentos que nós próprios observamos no final do século XX e agora começo do século XXI. Ideias como clonagem, genoma e outras descobertas e experimentos científicos, sobretudo da genética, têm muito a ver com esse romance. É claro que Wells não estaria pensando de uma forma tão prematura. No entanto, o que há de extraordinário nesse ficcionista é a sua capacidade de colocar as coisas de uma forma verossímil. A gente sabe que muitas das informações colocadas por Wells nos seus romances não são factíveis, mas é a sua capacidade de tornar as coisas verossímeis que torna a sua literatura fantástica. É isso. A Ilha do Dr. Moreau, um livro sinistro, mas ao mesmo tempo um livro que tem uma capacidade extraordinária de fazer uma profunda reflexão sobre a ética na ciência, os limites da inteligência do homem, as fronteiras da ciência diante da natureza e a capacidade ou não de o homem interferir nas leis naturais. Boa leitura, espero que gostem. Até a próxima. E hoje, no quadro Comportamento, o professor Henrique Miranda nos fala sobre a velhice. Olá, mais uma vez aqui estamos para o nosso quadro Comportamento. Hoje a inspiração do tema do nosso quadro vem de uma situação muito interessante que aconteceu comigo na semana passada, quando eu estava numa clínica médica. Esperando para ser atendido juntamente com outros pacientes, eu escutei uma senhora reclamando que está ficando velha. E daí eu fiquei pensando sobre o que ela tinha falado, sobre esta frase, estou ficando velha. Nós humanos temos um problema muito grande com essa questão do envelhecimento.
por vivermos num contexto capitalista, hedonista, que prega o prazer sempre, nós queremos nos crer imortais. E não gostamos muito dessa ideia de finitude, dessa ideia do envelhecer. Existe uma diferença grande entre envelhecer e ficar velho. A pessoa que fica velha é a pessoa que fica ultrapassada. A pessoa que fica velha é a pessoa que não se renova. Ela não renova as emoções, ela não renova os sentimentos, ela vive a mesma rotina sempre. E é uma rotina que empobrece. A pessoa que fica velha, a tendência dela é virar peça de museu. Todos nós sabemos que a peça de museu existe para ser observada e recordar o passado, mas ela não é utilizada. E tampouco serve para construir o futuro. Já o envelhecimento é o contrário de ficar velho. Quando eu envelheço, eu vou seguindo o curso natural da história humana, da nossa espécie, que é a finitude. Vai chegar um dia em que realmente essas energias que nós temos, elas vão desaparecer e nós vamos chegar ao final da nossa vida. Isso é envelhecimento. Agora, o envelhecimento ele é saudável quando, a cada passo da minha vida, eu vou aprendendo com esta vida, eu vou aprendendo com as experiências. O envelhecimento, tomado como processo evolutivo, ele nos leva a compreender melhor as situações, as pessoas, nos leva a aproveitar melhor os momentos que temos junto das pessoas queridas. O envelhecimento como processo de sabedoria nos leva a entender a existência como um processo muito mais amplo do que a simples existência terrena. Ficar velho, não. Ficar velho é estagnar. Ficar velho é reclamar que a vida está passando. E daí vale a pena lembrar a dica dos filósofos franceses do início do século passado, que diziam que nós fazemos uma equação terrível. A nossa equação é, de acordo com os filósofos franceses, 90% do nosso tempo nós gastamos reclamando do que aconteceu. E o que aconteceu já não nos pertence mais. O passado não pode ser mudado. Outros 7% do nosso tempo, nós o desperdiçamos ansiosos com o futuro. E todos nós sabemos que, embora possamos planejar o futuro, ele não nos pertence. E os outros 3%, nós aproveitamos então com o presente. E deveria ser justamente o contrário. Eu deveria aproveitar o meu tempo no presente, que é o que me pertence, e que pode fazer que eu aprenda com o passado e planeje bem o futuro. Isso é envelhecer de maneira saudável. A dica é essa. Espero poder ter ajudado e espero contar com vocês no próximo encontro. Um forte abraço e até lá.